Então, existe um incentivo para utilizar os materiais de baixo custo e as ferramentas que tragam menos impacto para o meio ambiente. E sempre trazendo isso para os alunos de uma forma dialogada, né? Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está com mais um quadro Jovens na Ciência aqui. Então, muito obrigada pela presença de todos, Rodolfo, Carlos. Queria dar as boas-vindas para a Radassa Onizaki. Ela está fazendo mestrado, está quase terminando o mestrado. Conta um pouquinho para a gente, né, da sua pesquisa, como que foi o processo de chegar até onde você está. Bem, primeiramente, muito obrigada, Sara, professor Rodolfo, professor Carlos, pelo convite, pelo espaço de estar aqui conversando com vocês. Eu sei que vieram outros colegas antes de mim, contando sobre as suas pesquisas, sobre os seus trabalhos na universidade, e eu estou achando fenomenal os vídeos do canal, que trazem a divulgação feita de uma forma diferenciada, principalmente no momento que a gente vive hoje de tanta desinformação, né? Então, parabéns. Eu vou falar um pouco sobre a minha pessoa, né? Meu nome é Radassa Onizaki, eu sou formada pelo curso de Ciências na Unifesp, em que eu escolhi a minha trajetória em Física. Para quem não conhece o curso de Ciências, a gente entra com uma grade de licenciatura em Ciências, né? A gente entra com uma grade mais ampla. Nos 2 primeiros anos, a gente cursa disciplinas de Química, Física, Biologia e Matemática. E nos 2 últimos anos, a gente escolhe uma área para focar, e eu foquei em Física. Bem, como que eu me interessei pela área da pesquisa e fui para o mestrado? Eu acredito que não só no meu caso, mas de muitos colegas, a gente entra na universidade com uma visão muito romântica do que é a ciência, do saber científico como um todo, né? Quando eu cheguei na universidade, eu não tinha noção de como que acontecia a validação das ideias dentro da academia, eu tinha uma visão muito romantizada mesmo. E ao longo da graduação, essas concepções elas foram sendo desconstruídas, principalmente quando eu comecei a me aproximar de atividades extracurriculares na Unifesp. Então, eu participei do PIBIC, que foi a iniciação docência, participei do PIBID, iniciação à docência, a iniciação científica, a iniciação docência, participei também de organização em eventos, apresentei trabalhos em congressos e tive contato com pesquisadores de várias universidades durante a graduação, e isso me fez me aproximar mais da rotina dos pesquisadores em si. Mas um projeto que eu participei em específico foi aquele que me deu um despertar a mais para querer seguir para a área do mestrado, que foi o projeto LIRA, que era o Laboratório Investigativo em Robótica e Astronáutica. Nesse projeto, que era uma parceria entre pesquisadores da Unifesp e da USP, a gente desenvolvia ações no contraturno escolar de estudantes para incentivar eles a aprenderem sobre robótica e sobre programação computacional. E nesse grupo, durante as atividades, foi percebida uma problemática que estava envolvida os materiais didáticos para você ensinar robótica, os kits, eles tinham um custo muito alto. Então, o grupo começou a implementar ações para produzir materiais didáticos que fossem de baixo custo e fácil acesso. Então, foi a partir disso que eles elaboraram um robozinho, na época, feito exclusivamente com materiais que a gente vê no nosso cotidiano, então com papel, tampinha de garrafa, elástico, e nesse robozinho estava acoplado um microcontrolador Arduino. Então, a gente levava esse robozinho para a sala de aula, a partir de um contexto lúdico, em que ele era um robô explorador, que tinha que desviar de obstáculos em outro planeta e tudo mais. Os estudantes, eles se engajavam bastante nessa atividade, mas teve, em um caso específico, em que eu estava participando de uma das atividades na sala de aula, um aluno fez um comentário que me chamou bastante atenção, que me deu tipo um despertar, assim, ele falou assim: professora, esse kit que vocês trouxeram pra gente é um kit de robótica feito para os pobres? Porque nas escolas de gente rica, eles estão usando Lego, eles estão usando um material que é bonito, colorido, e aqui a gente se colocar num lugar que está molhado, isso aqui vai estragar, né? No momento, ele falou brincando, e eu respondi também meio que brincando, falando, não, aqui a gente tem aí você pode ver vários materiais que são vistos no seu cotidiano, isso é muito legal.
Só que, na verdade, eu fiquei extremamente incomodada com aquela situação. E eu comecei a buscar soluções para aquilo, né? Como que eu posso desenvolver um material para ensinar robótica, para implementar em escolas públicas, que também leve em consideração a autoestima dos alunos, né? E nessa mesma época, em que eu estava pensando sobre essas coisas, a Prefeitura de São Paulo, ela estava implementando a rede Fab Lab Livre São Paulo, que eu não sei se vocês conhecem, que é uma rede de laboratórios que são espalhados pela cidade, que são equipados com vários equipamentos. Então, tem impressora 3D, cortadora laser, equipamentos de eletrônica, e nesse espaço é de uso gratuito, eles incentivam as pessoas na cultura da inovação e da criatividade, né? Então, nesse momento, eu visitei pela primeira vez um desses espaços e eu fiquei conhecendo pela primeira vez uma impressora 3D, por exemplo. Então, quando eu estava participando da visita, o monitor falou, não, você pode vir aqui e utilizar de forma gratuita a impressora 3D para concretizar uma ideia sua, né? E eu sou meio empolgada, falei, nossa, como assim? Aí eu cheguei para o meu orientador lá na Unifesp e falei para ele, será que a gente não pode pensar em um projeto de iniciação científica, né? E foi a partir daí que nasceu o meu projeto de iniciação científica, que tinha como objetivo construir um kit de robótica utilizando impressão 3D e a plataforma Arduino para levar para a sala de aula uma nova proposta de material didático. Durante o processo de elaboração do kit, passei por diversos percalços, então foi muita experimentação, então tinha a parte da impressão 3D, da aprendizagem, porque eu não conhecia, né, quando eu comecei a iniciação científica, eu não sabia manipular uma impressora 3D. Para quem não conhece, a impressora 3D, ela é um equipamento, uma ferramenta de fabricação digital, em que ela consegue gerar objetos físicos a partir de um modelo digital no computador. E eu não tinha noção dos softwares que utilizavam. No projeto também teve a parte da eletrônica, né? Então eu queimei vários componentes eletrônicos ao longo do processo de elaboração do kit. Nossa, eu ia para Santa Efigênia, eu comprava, voltava. Foi uma saga, né? Só que no final eu consegui construir um kit com as características que eu tinha pré-determinado. Inclusive, um dos indícios que foi de resultado positivo foi que a Unifesp, ela fez recentemente o depósito da patente junto comigo do material em si. Só que eu me interessei, foi legal ter construído o kit, só que eu me interessei bastante pelo processo que eu tinha vivenciado ao longo do projeto, né? E pesquisando mais sobre o assunto, eu vi que isso estava muito ligado ao movimento maker, né? Que, assim como eu, muitas pessoas ao redor do mundo, elas estavam se dedicando em projetos semelhantes, utilizando ferramentas como as de fabricação digital, eletrônica, utilizando toda a tecnologia para tirar suas ideias do papel. E me aprofundando nisso, foi que eu cheguei hoje na temática do meu mestrado, né, em que eu investigo formas de como que a gente pode inserir dentro de ambientes de aprendizagem o movimento maker. Falei demais, meu Deus. Mas é isso que a gente quer, viu, Ana? Falou demais, mas você fala demais. Super interessante mesmo, tudo que você falou. Mas o que é esse movimento maker em si? O movimento maker, ele é uma tendência que surgiu há mais ou menos uns 20 anos atrás, em que as pessoas elas começaram a estar muito ligada à cultura do faça você mesmo, que já é bem antiga, né? Só que com o passar dos anos, com o uso das novas tecnologias, essa cultura do faça você mesmo, ela foi se ressignificando. Então, hoje, para eu concretizar uma ideia, eu tenho a internet, em que eu posso pesquisar as coisas de uma forma muito mais fácil. Eu tenho umas ferramentas que são muito mais acessíveis, como as ferramentas de fabricação digital. Por exemplo, uma impressora 3D, há 30 anos atrás, ela só tinha viabilidade de ser utilizada no meio industrial, porque ela era muito cara. Hoje a gente tem formas de qualquer pessoa, da graduação, que seja, ou da escola pública, e utilizar uma impressora 3D de forma gratuita. As interfaces de programação, elas estão muito mais intuitivas para o uso das pessoas que não são especialistas. Então, a gente vê que existe todo um contexto que contribui para as pessoas tirarem as suas ideias do papel. E nisso que o movimento maker está ligado.
E também tem uma coisa importante, o movimento maker é como se fosse uma comunidade de pessoas e eles têm meio que um senso de contribuir com o aprendizado uns dos outros. Então, por exemplo, se eu não sei eletrônica e você sabe impressão 3D, você me ensina o que você sabe, eu te ensino o que eu sei, e não existe aquela hierarquia, sabe, de certo, errado, não existe julgamento. Então, é nisso que está inserido o movimento maker em si. Uhum. Quer dizer, é um movimento de trocas de conhecimento, né? Mas deixa eu te perguntar... Com o uso da tecnologia. Com o uso da tecnologia. Mas, por exemplo, se a gente trouxer isso para o contexto escolar, então a gente pode dizer que ele é um método de ensino e daria para a gente dizer que, por exemplo, ele poderia ser uma tendência pedagógica como o método Frenet ou escolas Waldorf, por exemplo? O movimento maker, ele nasceu fora do ambiente escolar, assim, foi algo que desencadeou de uma forma muito natural. E quando a gente aproxima o movimento maker da sala de aula, existem algumas metodologias que podem ser utilizadas para que essa aproximação seja mais efetiva, né? Então, a gente tem o design thinking, a gente tem a parte que também se aproxima do STEM, do STEAM, não sei se vocês já ouviram falar. E é isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, acho que respondeu. Não, é porque eu perguntei isso, porque existem aí umas linhas pedagógicas que também levam em consideração essa questão do aprender fazendo, né? Sim, então, assim, que o desafio seria o seguinte, você inserir um conteúdo de uma maneira agradável para os estudantes, né? Assim, interessante, né? Motivante, e que você pudesse ensinar eles a adquirir certas habilidades, né? Certas habilidades, por exemplo, trabalhar em grupo, né? Tudo isso, né? E aprender a fazer alguma coisa concreta, né? Sim, exatamente. O que acontece é que existem várias teorias, né, que sustentam a parte do aprender fazendo, só que diferente do que, sei lá, 50 anos atrás, em que a gente trazia para a sala de aula para o aluno fazer alguma coisa concreta, com o passar dos anos, a gente ganhou o uso das novas tecnologias, e então isso foi se aprimorando. Então, hoje, quando a gente fala sobre movimento maker dentro da sala de aula, tem que ser levado em consideração os recursos digitais da internet, por exemplo, porque na internet o aluno ele pode interagir com outras pessoas que não estão necessariamente na escola ou no mesmo país que ela pode trabalhar em um projeto com outras pessoas, pode utilizar novas ferramentas, e essa é a diferença do movimento maker para a utilização das teorias de aprendizagem do aprender fazendo de outras épocas, por exemplo. Radassa, e queria perguntar assim, especificamente da tua pesquisa. O que você pesquisa dentro do movimento maker e se a pesquisa dentro do movimento maker em si tem relação com a pesquisa em materiais de baixo custo, né, que é uma coisa bem importante também, né, e que eu acho, e que, assim, eu percebo alguma relação, apesar de não ser claramente a mesma coisa, eu acho que tem relação entre as áreas de pesquisa, né, e em como isso é aplicado em sala de aula, né. Uhum. Na minha pesquisa, eu investigo formas de como que a gente pode aproximar o movimento maker de ambientes de aprendizagem. Como que eu fiz isso? Eu fiz um estudo teórico com os principais precursores do movimento maker, e eu estabeleci alguns parâmetros, né, alguns pilares do movimento maker. A partir desses parâmetros, eu fiz uma relação com o campo social da sala de aula, que tem relação com a ação do professor, com a ação dos alunos e a interação que eles têm dentro da sala de aula e as características da própria prática, né? Então, o professor, numa prática maker, não necessariamente ele não tem, por exemplo, ele tem que deixar de ter autoridade sobre os alunos. Autoridade dentro de uma prática é importante, mas ele também não pode ser autoritário, porque no contexto do movimento maker, se o professor for autoritário, só colocar algo para os alunos sem perceber aquilo a motivação deles, sai totalmente do contexto da prática. Os materiais, né, professor? Isso, a relação.
Um dos pilares do movimento maker é o bom senso de boas práticas com o meio ambiente, por exemplo. Então, a comunidade de makers, ela sempre leva em consideração nas suas práticas o que eu posso fazer que pode não agredir tanto o meio ambiente. Quais ferramentas eu posso utilizar que sejam mais assertivas nesse ponto de vista, entendeu? Então, existe um incentivo para utilizar os materiais de baixo custo e as ferramentas que tragam menos impacto para o meio ambiente. E sempre trazendo isso para os alunos de uma forma dialogada, né? Mas não é um pré-requisito, então, para o movimento maker, vamos dizer assim. Não necessariamente tem que ser um material de baixo custo. Não necessariamente. Não. Só que quando a gente vai pensar num projeto, a gente sempre vai pensar, agride ou não o meio ambiente? Eu vou levar essas coisas em consideração, mas não necessariamente. Não é obrigatório. Uhum. Radassa, você está falando bastante de trazer isso para as escolas, né? Só que, em relação aos professores, você chegou a analisar alguma coisa assim na sua pesquisa? Porque precisa de uma formação específica para isso, né? Não é só porque é um professor de física ou um professor de ciências que automaticamente vai saber como aplicar isso numa escola, porque tem toda a parte de Arduino, que eu sei que é um pouquinho complicado de mexer. Então, você chegou a pensar nisso, dar uma olhada, se seria legal incorporar uma questão de formação de professores para o movimento maker, usando Arduino, alguma coisa assim? Você chegou a passar por isso? Sim, a minha pesquisa, o foco dela não é formação de professores, mas eu levo essa questão muito em consideração. Eu apresento formas de como que o professor ele pode implementar o movimento maker na sala de aula, tanto na parte de alguma disciplina formal, né? Então, por exemplo, física, em que ele pode propor a fazer algum experimento com os alunos, utilizando tecnologia, internet, essas coisas, como o professor, ele tendo a oportunidade de pedir para os alunos resolverem algum problema prático do cotidiano deles, sabe? Então, a parte de formação dos professores no movimento maker, existe uma lacuna muito grande ainda. Então, nos cursos de licenciatura, a gente pouco vê, né? Eu, quando me formei, eu não tive nenhum professor que me falava sobre isso. Eu fui me aproximar por causa da iniciação científica, né? Então, faltam iniciativas dentro dos cursos de licenciatura, principalmente, e é isso. Eu perguntei isso porque eu estou vendo umas pesquisas de doutorado em que eles tentam implementar essa questão do Arduino para as escolas, mas que não é simplesmente chegar com um projeto e falar, olha, coloca aí nessa escola. Tem todo o processo de formação, e é super interessante para os alunos, né? Porque é uma área que as pessoas se interessam, mas ficam, é muito difícil, não vou atrás, não sei o quê. Então, trazer isso para as crianças, para o ambiente escolar deles, e usando material de baixo custo, coisas do cotidiano deles, e ainda mais essa ideia que você falou, né, de solucionar problemas do cotidiano deles através do movimento maker. Nossa, muito, muito legal. Muito parabéns mesmo. Obrigada. E existe no Brasil hoje, uma rede chamada Rede de Aprendizagem Criativa, né? Que é de um grupo do MIT, e eles trazem bastante formação de professores para a gente aprender sobre Arduino, programação com Scratch. Depois eu deixo para vocês colocarem na descrição do vídeo. Bem legal, tem bastante material. Uhum. E, Radassa, e em relação ao movimento maker, quais são as vantagens e desvantagens que ele tem, por exemplo, em relação ao ensino tradicional? Né? Porque daí a gente imagina o seguinte, né? Por exemplo, a gente sabe que o ensino tradicional normalmente é aquela coisa que passa por, sei lá, por uma lousa, por uma explicação, quer dizer, uma aula expositiva, conteudista. E como que o movimento maker equilibra isso? Porque eu vejo o seguinte, eu vejo que existe um desafio em você equilibrar essas variáveis, né? Então, como que o movimento maker trata isso, né? Por exemplo, essa questão do conteúdo e da aula tradicional, como são as aulas provavelmente fogem um pouco desse modelo tradicional, né? Foge um pouco desse modelo tradicional, só que na minha pesquisa eu pontuo muito bem, eu não sou contra as aulas expositivas, por exemplo. As aulas expositivas dentro de uma escola, elas têm o seu papel. Professor, eu não defendo que o professor a gente tem que tirar a parte das aulas expositivas e tradicionais,
a gente colocar o movimento maker que vai resolver a educação brasileira, por exemplo, né? A gente tem que ter, como o senhor disse, um equilíbrio dessas atividades dentro da escola, né? Então, o professor de física, ele tem que apresentar para o aluno o conhecimento, são as fórmulas e como que se chega na resolução dos problemas, só que ele também pode implementar dentro da prática dele algo que motive os alunos e que faça um norte com a realidade dele, entendeu? Que pode estar ligado, por exemplo, a experimentos. Então, por exemplo, ele poderia usar o movimento maker para fazer aulas práticas. Sim. Dentro do contexto daquele conteúdo que ele está tratando, por exemplo, numa aula tradicional. Sim, né? Exatamente. Sim. Então, quer dizer, ele poderia servir ao mesmo tempo como uma complementação, sim, mas ao mesmo tempo você poderia tornar a aula mais rica, né? Mais sim, rica, com a parte prática e com uma parte participativos, né? No movimento maker a gente incentiva bastante o processo dos alunos tirarem as ideias deles do papel, né? Trazendo projetos autorais, que muitas vezes não é incentivado dentro da sala de aula. E no mundo que a gente vive hoje, né, cercado de tecnologias, se as pessoas não souberem utilizar isso para concretizar suas próprias ideias, o uso é muito superficial. Consegue incentivar a criatividade. Você consegue motivar a criatividade. Sim, exatamente. Pode falar, Sinise. Vai, Sara, pode falar. Você comentou, Radassa, que na iniciação científica, conversando com os alunos, veio o clique, né, para começar esse projeto. No mestrado, sim, né, você está quase terminando o mestrado, né, falta pouquinho aí, alguns dias. Falta pouquinho. Você chegou a implementar isso em outras escolas, novamente, passar por esse processo de conversar com os alunos, ver como é que tá dando, já que você está quase terminando o mestrado, dá uma palhinha pra gente dos resultados. Sim, o meu projeto de mestrado, na verdade, ele passou por alguns estágios, assim, né? Na verdade, era para eu coletar dados dentro da sala de aula. Só que com a pandemia, a gente teve que alterar tudo isso e eu parti para analisar relatos de experiência de vários professores que implementaram práticas visando o movimento maker. No começo do meu mestrado, no primeiro e no segundo semestre, eu desenvolvi um curso, eu não sei se é isso que você tinha perguntado, eu desenvolvi um curso para que os alunos pudessem resolver problemas do seu cotidiano utilizando a impressora 3D. Então, eles elaboravam, eles se reuniam em grupos, viam as problemáticas que eles tinham no seu cotidiano, e teve também a parte da aprendizagem da ferramenta em si, né? Que a gente pensa que é trivial, mas não é tanto. Ai, muito bom. E aí os alunos gostaram bastante, né? Se envolveram com o projeto. Sim, bastante. Ai, que legal. Pode falar, Sinise. Radassa, eu queria fazer duas perguntinhas. A primeira é o seguinte, o movimento maker tem tudo a ver com o uso da tecnologia, né? E sim. Super legal a ideia, eu acho muito interessante. Mas como é que faz, por exemplo, com o uso da tecnologia e quando a gente vai para escolas onde não há uso da tecnologia ou é muito precário? Assim, tem pesquisas nesse sentido de como que o movimento maker pode se adaptar ao contexto escolar? Né? Isso, exatamente. E aí a outra pergunta é mais prática mesmo, é mais assim, na tua pesquisa, você como pesquisadora, o que você pretende fazer depois de defender o mestrado? Você pretende continuar na área? O que você quer fazer para o teu futuro? Sim. Tá. Primeira pergunta, primeiro, né? A parte do movimento maker, a gente tem dois cenários, né? É uma tendência que veio de fora, então várias escolas estão aderindo a implementar dentro dos seus espaços os espaços maker, não sei se vocês já ouviram falar, os maker spaces. Então, eles equipam toda uma sala, só que o que fazer com todas aquelas ferramentas, né? A ferramenta pela ferramenta e o fazer pelo fazer não faz muito sentido. Então, aquilo que a Sara falou sobre a formação de professores é extremamente importante nesse contexto.
Quando a gente lida com o movimento maker, não necessariamente eu tenho que ter um makerspace dentro da minha escola, né? Porque o movimento maker ele está extremamente ligado ao uso da internet em si e dos projetos, né? Então, um professor que ele não tem um makerspace, ele pode utilizar materiais e ferramentas mais convencionais, só que incentivando os alunos, principalmente a trocar informações, a documentar todo o processo e enriquecer tudo isso usando as comunidades da internet, por exemplo. Trabalhando em grupo, também dando essa parte da conscientização do meio ambiente, sobre tudo isso. A segunda pergunta, né? O que eu pretendo fazer? Eu pretendo continuar nessa área de atuação. No momento, eu estou buscando... eu estou estudando propostas de programas, né, de doutorado. Inclusive, Inclusive, eu estou fazendo agora o curso de especialização, né, de teoria da relatividade pela Unifesp. Estou conhecendo novas áreas e vamos ver os próximos capítulos. Mas eu pretendo, sim, dar continuidade ao meu estudo em movimento maker, levar essa bagagem para alguma outra área também. Certo. Mas existe a possibilidade de você continuar na UFABC ainda, com assim, uma continuidade do seu projeto? Na USP, né? Na USP, não. Isso, na USP, desculpa, não, confundi, desculpa. Desculpa, eu acho que eu falei, eu não estou fazendo mestrado hoje, não? Acho que não, não, né? Você esqueceu. Esqueci. É por isso que eu confundi, viu, Radassa? Senão eu não teria confundido. Eu estou fazendo mestrado hoje pela Faculdade de Educação da USP. A minha linha de pesquisa é em Educação Científica e Tecnológica. Eu sou orientada pelo professor Hélio Carlos Ricardo, errando o nome do orientador, né? Hélio Carlos Ricardo. Após eu terminar o meu mestrado, que estou para defender agora, eu pretendo dar continuidade aos estudos sobre o movimento maker, que é algo que eu já estou estudando já há alguns anos. Então, existe a possibilidade de trabalhar com formação de professores e analisar qual que é a interação dos alunos com o professor nessa perspectiva, como que a gente pode difundir para outras realidades de uma forma mais assertiva, em locais que não existe o acesso à internet, como que a gente pode difundir essa cultura maker. Entendi. Estou achando muito interessante. Espero mesmo que você continue produzindo nessa área, porque vai agregar em diversos aspectos, em diversos lugares. Então, parabéns. Obrigada, Sara. Obrigada. A gente, infelizmente, está acabando com o tempo que a gente tinha separado para conversar, mas eu pelo menos já tinha um monte de pergunta aqui ainda. Acho que o Rodolfo e o Carlos também. Mas, infelizmente, a gente vai encerrando. Antes de terminar... A gente queria que você falasse um filme, ou série, um livro, e uma música, ou artista, ou banda, enfim, mas essas 3 categorias, que não precisa ter a ver com ciência, não precisa ter a ver com a sua pesquisa, o que a pessoa Radassa, gosta de ouvir, fazer. É um filme ou uma série, é isso? Um filme, uma série, ou um livro e uma música ou uma banda. Terminando de ler um livro muito interessante que fala exatamente sobre essa parte de criatividade, que chama Por que os Generalistas Vencem o Mundo de Especialistas, do David Epstein. E também eu tenho um outro livro, que ele é super fininho, que se chama Um Toque na Cuca. Depois eu vou ver o nome do autor direitinho, mas ele é muito legal também, fala sobre criatividade, sobre processo criativo. Uma série que eu tô assistindo chama The Resurrection, que tá na Netflix, que fala sobre a cultura turca, tem toda meio que um filme uma série de época. Agora eu tô toda inteirada sobre a cultura deles. Música, eu sou evangélica e ouço bastante música gospel. Até tenho algumas músicas autorais minhas e tal, da igreja, depois eu posso compartilhar também. E é isso. Caramba, que demais! Temos um artista, não sabia. Temos um artista. Tem no YouTube alguma coisa? Tem, mas eu tenho vergonha, não vai procurar não. Musicista gospel. Eu já ia colocar aqui embaixo na descrição pro pessoal. Não! Fica tranquila que a gente procura, viu, Radassa? A gente acha. Cara, antes de encerrar, eu só queria dar meus parabéns para a Radassa, tá? Que a Radassa foi minha aluna, né, de graduação. Sei lá quantas os Cs, né? Mais que uma, né?
Foi mais que uma. Foi. Sofri, E assim, não, mas tranquilinho. E assim, eu fico muito feliz de ver meus alunos, assim, terminando o mestrado, com ideias para o doutorado, fazendo pesquisas super interessantes, assuntos super legais, com capacidade de falar sobre os assuntos, de pensar sobre os assuntos. Assim, eu fico muito satisfeito, me deixa muito feliz. Então, parabéns, Hadassa, super legal a tua pesquisa, você fala muito bem, sempre foi uma aluna dedicada, esforçada, e eu vejo que só te rendeu frutos. Muito obrigada. E sempre vai render. Parabéns, Muito obrigada. Parabéns, Hadassa, parabéns pela sua pesquisa aí, bem interessante o que você faz. O que eu posso dizer para você é o seguinte, que vai abrir muitos caminhos, você vai ter agora várias portas aí de possibilidades interessantes. Se você quiser, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso, tá? E parabéns a você, sim. Parabéns ao professor Senise, que mostra que ele deu alguns grãos de contribuição na sua formação. Isso sim, é bem bacana, é gratificante. Obrigada, professor. Parabéns, Hadassa, também, né? Todo mundo falando parabéns, eu falo parabéns também. Já falei umas 10 vezes nessa conversa, mas é porque realmente uma pesquisa muito, muito interessante, muito boa e que, como os professores já falaram, vai render muitos frutos aí, tanto para você quanto para a comunidade em geral. Então, infelizmente, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito quem assistiu nossos vídeos, acompanhe os vídeos anteriores também, os vídeos futuros, então já falando nisso, segue a gente no Instagram, se inscreve no canal, no Facebook, curte, compartilha, ativa o sininho, tudo isso. E muito obrigada por todos e venham com a gente nessa jornada. Tchau, tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau.